Por fim aqui, ó, eu queria, assim, tentar... Claro, né? Quem acompanhou isso aqui foi uma aula, né? Vocês deram aqui vários caminhos de como fazer um bom planejamento. Mas vamos pensar agora num público que está nos ouvindo e assistindo que quer começar a planejar agora, que entrou lá e falou, ó, planejamento de obra, né? Pô, eu quero saber sobre planejamento de obra. Só que, meu, o cara falou de xamento, o cara falou de produtividade, falaram sobre ter conhecimento e tudo mais, mas, nossa, isso para mim parece estar tão longe, né? Eu quero começar a fazer um planejamento ali, do comecinho, indo aos pouquinhos, né? Eu quero falar que eu estou fazendo o planejamento, né? Então, suponhamos que tenha um construtor que começou agora a construir casas, né? E ele quer incorporar essa atividade de orçamento. E ele quer fazer aos poucos. Então, vamos tentar dividir para esse construtor que está nos ouvindo, né? Ou para essa família que quer construir uma casa e quer aprender a planejar. Vamos colocar assim, ó, 3 tipos de planejamento. Vai um planejamento básico, um planejamento intermediário e um planejamento avançado, tá? Para o cara que está começando agora, o que é fazer um planejamento básico para ele? Fez os projetos, e aí? Faz o orçamento primeiro, O que é um planejamento básico? É um cronograma só? É isso? Algo bem básico. Eu acho que seria listar todas as atividades que vier na cabeça dele que fazem parte do roteiro ali para construir a casa, né? Uma coisa importante que eu vejo é ele não focar somente na execução da obra. Eu acho que antes disso existem várias etapas, né? Por exemplo, se a casa for construída dentro de um condomínio, ele já pegar as informações ali vamos dizer assim, a parte de documentação. Será que o condomínio precisa de algum documento para liberar a obra? Em que horário que vai ser, que vai poder trabalhar? Os projetos, será que o projetista ele está em dia? Quando que ele vai liberar? Então, assim, o primeiro passo, que seria um planejamento básico, igual você comentou, seria listar as principais atividades e tentar ali estimar um tempo de quantos dias ela vai durar, né? E aí, partindo para um intermediário, aí ele já começa a quebrar um pouco mais as atividades, igual a gente comentou logo no começo, né? Aí o negócio começa a dificultar um pouquinho mais, porque quanto mais quebradas as atividades, mais conhecimento você vai ter que ter para cada linha, cada tarefa que você vai estar abrindo, né? E o planejamento avançado, eu vejo que você está acompanhando, além do cronograma que você montou, é partir ali para conversa com o pessoal em campo, para você colher as informações do que está acontecendo, o que não está. Então, e outra, né? Também uma ferramenta de um planejamento básico, ela é inevitável ser diferente de um cronograma avançado, né? Hoje existem várias ferramentas no mercado, mas um cronograma básico eu acredito que daria perfeitamente para fazer no bom e velho Excel. Agora, num cronograma avançado, aí eu vejo que teria que usar algo do tipo um project, né? Que ele é muito complexo, porém é muito complexo de usar, mas tem que partir para uma ferramenta parecida. Tá. Isso no nível old, talvez. Sim. Old. Por quê? Old school. Old school. Porque a gente está falando de algo que vem sendo feito desde a década de 90, que é quando se iniciou os estudos lá na área de qualidade, produtividade, que veio o Lean para cá e se implantou e se começou. A gente está em 2022. Hoje em dia, o planejamento, também o orçamento, tudo em si, a gente já está falando, para mim, o nível hard, para muita gente aqui no Brasil, é o BIM. O BIM é o que há de novo e é o que há de eficiência, né? Porque a gente faz o projeto, a gente tem as facetas do BIM, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D.
Começando pelo projeto, onde a gente faz a modelagem dele. Dentro da modelagem, a gente pode avançar um pouco e colocar as dimensões de custo e as dimensões de tempo. E isso faz com que a gente consiga ter o nosso cronograma andando junto com o planejamento e aí já andando junto com o acompanhamento, integrando as equipes, né, fazendo com que equipe de escritório converse de fato com a equipe de obra e tudo isso volte a rodar. Então, além do que o Rogério falou, que é isso aí mesmo, não tem que dizer, né? Hoje em dia, a gente tem que começar a pensar em BIM, né? Quem não sabe BIM, a gente pode falar outro dia, ou pode entrar lá no meu canal, tem vários vídeos sobre BIM, lives sobre BIM. Eu acho que é um tema que tem que ser discutido, tem que ser disseminado, tem que se tirar a primeira coisa, tira o bloqueio da tua cabeça, que é AutoCAD resolve a vida, AutoCAD não deve nem ensinar mais na faculdade, né? Tem que ensinar Revit, tem que ensinar Revit para cima, para todo mundo já sair com essa mentalidade do BIM, também para planejamento e orçamento. Tá, legal. Então vamos tentar resumir aqui tudo que foi dito, né? E eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência de obra aqui, tá? Bom, planejamento básico, então eu fiz 3 coluninhas aqui. Listar atividades, né? Seja elas executivas ou não, como de caráter de informação, como você falou, o condomínio pode concretar de sexta-feira, não pode. Essas atividades diretas e indiretas. Diretas, tô aprendendo, hein? É isso. Atividades diretas e indiretas, então, sejam elas, como o Rogério falou, para executar ali na obra ou informações, né? E aí, eu acho que no planejamento básico, o Rogério até comentou aqui de tentar colocar tempo para as atividades, mas assim, para o cara que não tem muito conhecimento de obra, ele vai ficar refém dessa informação do pedreiro, né? Beleza, acho que até aí tudo bem. Mas eu acho que é importante ele chegar para o pedreiro e falar assim, pedreiro, a gente vai fazer aqui as vigas baldrames da obra. Quanto tempo demora para fazer as vigas baldrames, né? Eu acho que é legal ele ter essa informação, até para ele confrontar se que o pedreiro falou para ele de fato está condizente com a realidade, né? Ele vê se o cara é lerdo ou se o cara não é, acho que é métrica, né? Para ele poder avaliar isso. E aí o intermediário seria, de fato, já colocar as atividades com mais quebras, né? Com mais esmiuçadas, como o Rogério falou. E aí esses tempos eu acho que é legal que não venha do pedreiro, né? Que seja do conhecimento do engenheiro, né, ou do profissional que tá desenhando ali o planejamento. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu vou fazer planejamento com a minha equipe, e aí eu chego para o pessoal e falo assim, olha, a gente tem aí 600 metros quadrados de alvenaria para fazer, né? E aí, né, quanto tempo leva? E assim, eu tenho um rendimento, uma produtividade de um pedreiro na alvenaria, né? A gente não pode colocar do melhor pedreiro do mundo, mas também nem do pedreiro mais preguiçoso, né? Tem que ser ali do intermediário. Então a gente faz uma conta ali, estipula quantos pedreiros vai trabalhar naquilo e tudo mais. Fala, para você ganhar dinheiro aí, para o seu negócio funcionar, tem que fazer mais ou menos em tantos dias. Ele tem que concordar com aquela história, né? Com aquela produtividade que foi colocada e beleza. Agora se falar pro cara, quanto tempo você vai demorar para fazer? Aí ele vai chutar o balde, aí o meu orçamento, o meu planejamento vai lá para frente. Então eu acho que essa questão de listar o tempo aí, eu acho que é importante falar. O profissional falar isso aí. E, por fim, o avançado, como a Marília falou, incorporar essas ferramentas como o Revit. Você, né? como engenheiro que já tem 6 anos de formado, teve a oportunidade de estagiar numa boa construtora, você sabe isso. Você tem isso no seu olho, até mesmo porque isso interfere no quanto você recebe por mês. Quanto a sua construtora vai faturar mensalmente. Então, você sabe, você tem esse olho regrado. Quando a gente pega um engenheiro recém-formado, ele já chega para você falando que ele nunca trabalhou em obra, que ele pagou alguém para assinar o estágio dele, ele não tem essa noção. E aí, o que ele tem que fazer? Usa o TCPO? Serve? A gente pode usar bases prontas, né? Só que é importante dizer que elas são parâmetros. A gente tem a TCPO, a gente tem a SINAP, tem outras bases de dados também, que tem lá a taxa de produção. Então, você pega a taxa de produção, divide pela RUP, é uma continha matemática que a gente faz, e descobre o quanto esse cara vai produzir, quantos metros quadrados por hora, quantos quilos por hora, enfim. Você vai ter uma taxa que é um parâmetro, né? É um parâmetro. Isso que é muito importante. Eu não gosto muito dessas
Porque planilhas é um parâmetro. prontas, né? Também tem, Mas pra sou quem inimigo sai- delas. É, né? Para quem sai do zero, gente, isso é muito importante. É. Porque tem muito engenheiro. Os meus alunos hoje são engenheiros recém-formados, que chegam com essa problemática. Meu, o que eu vou fazer? Aí o cara não pega o serviço, ele fica com medo, ele fica inseguro, ele não sai do zero, né? E para ele fazer isso, ele tem que ter uma primeira referência, né? Então ele vai lá, vai na TCPO, meu filho, abre a TCPO. Tá todo mundo falando que TCPO não funciona, e de fato, para muita coisa não funciona, né? Mas pega essa base para você dar o primeiro passo. Se tá escrito ali, se aquele número tá ali, alguém um dia estudou sobre esse número. Esse número não foi parido, não saiu do vento, né? Alguém estudou e colocou ele ali. Então usa. Usa, só que não esquece de medir, de ver na obra, em pessoa, com seu olhinho, com seu relógio, com seu cronômetro, o que deu. Pega esse dado, salva, compara. Faz sentido ou não faz sentido, né? Aí, assim, também você não vai pegar, medir e usar esse dado para sempre, né? Mede 2, 3, 4 vezes, até você chegar num parâmetro que você considera que é eficiente. E isso não só para planejamento, para orçamento também. Quando a gente vai fazer levantamento, vai usar um material, uma argamassa técnica, por exemplo, que a gente está estudando de aplicar numa obra agora. Eu nunca usei essa argamassa. Não sei se o rendimento que está lá funciona ou não, mas eu vou ter que confiar no cara, eu vou ter que confiar na especificação técnica. Vou pegar aquilo ali, calcular e medir. Medir uma vez, medir com o João, medir com o José, medir com o Francisco, medir com o Bahia, medir com o Maranhão, né? Medir com todos eles para ver se tem aquele resultado. Para daí eu falar, não, beleza, vamos usar em outra obra, vou vender isso aqui porque funciona nessa taxa. Entendi. Então, voltando, né? Para um cronograma básico, lista a tarefa, mas você tem que partir de princípios reais. Não tira coisa da sua cabeça que você pode se dar mal.